Ela limpava o escritório dele nas madrugadas de São Paulo. Invisível. Ele comandava um império bilionário do Alto de Seu. Arranha-céu, poderoso, até que uma simples ligação em japonês mudou o destino dos dois para sempre. Uma faxineira com um segredo perigoso. Um milionário com um coração vazio. Uma história de amor que desafia todas as barreiras sociais e culturais. E você, de onde está assistindo essa história? Deixe nos comentários sua cidade e se já viveu um amor improvável. Se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe essa narrativa emocionante que vai te fazer acreditar que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados. A escuridão abraçava o 47º andar do edifício Montenegro como um manto protetor. Os corredores de mármore negro refletiam apenas o brilho tênue das luzes de emergência, criando um labirinto de sombras e silêncio. Era o horário em que Keiko Tanaka se sentia mais à vontade. O uniforme cinza de limpeza camuflava-se perfeitamente naquele ambiente, tornando-a quase invisível, exatamente como ela preferia. Seus passos ecoavam suavemente enquanto empurrava o carrinho de produtos de limpeza. Aos 28 anos, Keiko carregava nos olhos amendoados uma profundidade que poucos notavam. Seu rosto, delicado como porcelana japonesa, raramente expressava o que se passava em seu interior. Os fones de ouvido escondidos sob o cabelo negro permitiam que estudasse economia enquanto limpava, um segredo que mantinha como quem guarda um tesouro. Mais um diploma que ninguém verá, sussurrou para si mesma em japonês, ajustando o volume. Uma luz acesa no fim do corredor a fez congelar. Não deveria haver ninguém àquela hora da madrugada. Seu coração acelerou, uma reação automática que o tempo não havia conseguido apagar. Em sua mente, flashes de memórias de Tóquio pulsavam. Documentos que não deveria ter visto, rostos que jamais deveria ter reconhecido. Keiko respirou fundo, lembrando-se que estava no Brasil, a milhares de quilômetros de seu passado. Aproximou-se com cautela. A porta entreaberta revelava a sala do CEO, Ricardo Almeida Montenegro. Nunca havia o visto pessoalmente, apenas em revistas e no enorme retrato no saguão de entrada. O homem de 35 anos estava concentrado em sua mesa de carvalho maciço, o telefone pressionado contra o ouvido. Seus olhos escuros fixos em um ponto invisível na parede, a expressão grave. Foi quando o escutou responder em um japonês quebrado. Wakaranai. Não entendo o que está dizendo. O sotaque era terrível, mas algo na ligação fez Keiko paralisar. Números sendo repetidos, códigos bancários, termos específicos que reconhecia do mundo financeiro. A voz do outro lado soava estranhamente familiar, usando um dialeto regional que poucos fora do Japão compreenderiam. As mãos de Keiko tremeram. A vassoura escapou de seus dedos, caindo com um estrondo que reverberou pelo corredor silencioso. Ricardo virou-se instantaneamente, seus olhares se encontrando pela primeira vez. Naquele segundo congelado no tempo, dois mundos colidiram. O dele dourado pelo poder e privilégio. O dela, construído nas sombras e no silêncio. Nenhum dos dois sabia ainda, mas aquela ligação noturna estava prestes a entrelaçar seus destinos de maneiras que jamais poderiam imaginar. Ricardo levantou-se abruptamente, a cadeira de couro deslizando para trás. A gravata azul marinho, já afrouxada, destacava-se contra a camisa branca impecável. Seus olhos negros examinaram Keiko com uma mistura de surpresa e irritação. "Quem é você?" perguntou, cobrindo o telefone com a mão. Keiko hesitou, o corpo tenso como uma corda de violino. "Perdão, senhor. Sou da equipe de limpeza." Ela se abaixou para pegar a vassoura caída, tentando tornar-se invisível novamente. Mas a voz no telefone continuava, agora mais alta, mais insistente. Números sendo repetidos, termos bancários específicos. A queda da vassoura havia ampliado o volume do aparelho. Ricardo franziu o senho. "Não entendo o que está falando." "Preciso de um tradutor, eu..." Antes que pudesse pensar nas consequências, Keiko deu um passo à frente. "Senhor Montenegro, eles estão tentando acessar suas contas offshore em Singapura." Os olhos dele se arregalaram, a boca entreaberta em choque. "Como você?" "Estão dizendo códigos de autenticação de 2 fatores. Isso é um golpe sofisticado, senhor." Keiko continuou agora em japonês fluente. "Conheço essa técnica." Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos,
seu cérebro processando o que acabara de ouvir. Uma funcionária da limpeza, falando japonês perfeitamente, reconhecendo um golpe financeiro complexo. Ele desligou o telefone sem cerimônia. Entre e feche a porta, ordenou. O escritório era imponente. Paredes de vidro revelavam a cidade iluminada lá embaixo, como um mar de estrelas terrestres. Keiko sentiu-se deslocada, seu uniforme cinza contrastando com o luxo ao redor. Como você sabe disso? Ricardo perguntou, avaliando-a com novos olhos. Keiko respirou fundo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Formação em economia pela Universidade de Tóquio. Especialização em crimes financeiros internacionais. Uma sobrancelha escura de Ricardo se ergueu. E o que uma economista japonesa faz limpando o meu escritório às 3 da manhã? O telefone tocou novamente, interrompendo a resposta. O nome no identificador estava em japonês. Ricardo olhou para Keiko, que havia empalidecido. Atenda e coloque no viva voz, ele ordenou. Sua voz calma contrastando com a tempestade em seus olhos. Keiko obedeceu, sentindo seu passado alcançando-a como uma onda gelada. Quando a voz do outro lado começou a falar, Ricardo observou fascinado a transformação. A faxineira tímida tornou-se uma estrategista, respondendo em japonês com firmeza e técnica, ganhando tempo, enquanto gesticulava para que Ricardo acionasse sua equipe de segurança digital. Quando a ligação terminou, ele a encarava como se estivesse vendo um fantasma. 2,8 bilhões de reais. Senhor Montenegro, Keiko disse, suas mãos ainda tremendo. É o que eles pretendem transferir nas próximas horas. E para isso precisam que o senhor forneça mais informações. Quem são eles, exatamente? Ricardo questionou, aproximando-se. O perfume caro dele invadiu as narinas de Keiko, misturando-se com o cheiro de produtos de limpeza em suas mãos. Ela hesitou, o passado comprimindo seu peito. Pessoas com quem o senhor não quer se envolver, respondeu finalmente. Pessoas que não podem saber que estou aqui. Algo na vulnerabilidade daquela confissão tocou Ricardo. Pela primeira vez em anos, alguém havia entrado em seu escritório sem querer algo dele. Na verdade, esta mulher misteriosa parecia querer exatamente o oposto, permanecer invisível. O telefone tocou mais uma vez, quebrando o silêncio tenso entre eles. Ricardo não desviou o olhar de Keiko, enquanto estendia a mão para atender. A noite seria longa, e ambos sabiam que, ao amanhecer, nada seria como antes. O relógio digital na parede marcava 3h42 da manhã. A cidade lá embaixo continuava seu sono inquieto, alheia ao drama que se desenrolava no 47º andar. Ricardo havia convocado emergencialmente sua equipe de segurança cibernética, mas as respostas não vinham na velocidade necessária. Temos no máximo 2 horas, Keiko explicou, surpreendendo-se com sua própria ousadia ao usar o laptop do CEO. Seus dedos voavam sobre o teclado enquanto acessava sistemas que nem deveria conhecer. Eles estão usando um padrão de ataque que reconheço. Ricardo observava, fascinado, o contraste entre o uniforme simples e a sofisticação técnica daquela mulher. Serviu 2 xícaras de café expresso da máquina italiana no canto da sala. Por que está me ajudando? Perguntou, estendendo uma xícara para ela. Keiko aceitou a bebida, seus dedos roçando nos dele por um breve momento. O contato a fez recuar instintivamente. Porque sei o que é perder tudo em um instante, respondeu, os olhos fixos na tela. Ninguém merece isso. A franqueza da resposta o surpreendeu. Em seu mundo de sorrisos falsos e bajulação constante, a sinceridade era uma moeda rara. Montenegro Holdings, patrimônio estimado em 12 bilhões. Ela continuou, sem desviar os olhos do computador. Construída do zero por seu pai, multiplicada por 10 sob sua gestão nos últimos 6 anos, principalmente após a aquisição da Tech Solutions. Ricardo estreitou os olhos. Para uma faxineira, você sabe muito sobre mim. Um quase sorriso surgiu no canto dos lábios dela. Limpo seu escritório há 8 meses. Os documentos ficam abertos na tela, quando você sai apressado para jantares. Além disso, ela hesitou. Tenho boa memória para números. O telefone tocou novamente. Keiko atendeu no viva voz, assumindo uma identidade diferente para ganhar mais tempo. Quando desligou, Ricardo a encarava com uma nova compreensão. Não é apenas uma coincidência você estar aqui esta noite, é? Perguntou.
O silêncio dela foi resposta suficiente. Keiko fechou brevemente os olhos, cansada de fugir. Trabalhei no Ministério das Finanças do Japão, Departamento de Inteligência Financeira, admitiu finalmente. Descobri operações da Yakuza, envolvendo bancos e empresas respeitáveis. Quando reuni evidências suficientes, sua voz falhou. Tive que desaparecer. O peso daquela confissão pairou entre eles. Ricardo serviu-se de mais café processando a informação. E agora eles encontraram você? Keiko negou com a cabeça. Não acredito que seja pessoal. Sua empresa é um alvo valioso, só isso. Mas se eles descobrirem que estou envolvida... O olhar que trocaram disse mais que palavras. Ambos entendiam o risco. A questão agora era... quanto ele estava disposto a arriscar por uma funcionária que mal conhecia? O computador emitiu um alerta. Na tela, uma tentativa de acesso aos sistemas bancários da Montenegro Holdings havia sido detectada. Começou. Keiko murmurou. Seus dedos já em movimento. Ricardo observou-a por um momento tomando uma decisão. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. O que precisamos fazer? Naquele instante, as barreiras invisíveis de classe, poder e origem desmoronaram. Não eram mais o bilionário e a faxineira. Eram apenas duas pessoas unidas contra um inimigo comum, com o tempo se esgotando rapidamente. O amanhecer traria não apenas um novo dia, mas uma nova realidade para ambos. E enquanto a noite avançava, algo além da adrenalina crescia entre eles. Uma conexão que nenhum dos dois havia planejado ou poderia controlar. O céu começava a clarear no horizonte de São Paulo. Quando a última tentativa de invasão foi bloqueada, Keiko recostou-se na cadeira exausta. Nas últimas horas, haviam trabalhado em perfeita sintonia. Ela traduzindo e antecipando os movimentos dos golpistas, Ricardo mobilizando recursos e tomando decisões rápidas que normalmente levariam dias. Conseguimos, ela sussurrou, esfregando os olhos cansados. Ricardo observava a cidade despertando lá embaixo, as primeiras luzes dos escritórios se acendendo. Virou-se para olhá-la, notando pela primeira vez os detalhes. A cicatriz quase imperceptível próxima à sobrancelha esquerda, as mãos pequenas, mas fortes, o modo como mordia o lábio inferior quando concentrada. Não, você conseguiu. Corrigiu servindo mais café para ambos. Acabou de salvar 2,8 bilhões de reais. Keiko aceitou a xícara, consciente da mudança na forma como ele a tratava. Já não era a funcionária invisível, mas uma igual. Fiz apenas o que era certo, e poderia ter simplesmente ignorado. Seguido seu caminho, Ricardo insistiu, sentando-se na borda da mesa. Por que se arriscar? A pergunta pairou entre eles como uma bolha de sabão delicada. Keiko contemplou o líquido escuro em sua xícara. Talvez esteja cansada de fugir, admitiu finalmente. Ou talvez... Seus olhos encontraram os dele. Algumas coisas valham o risco. O silêncio que se seguiu carregava um peso diferente. Não era mais tensão, mas uma eletricidade sutil que percorria o ar entre eles. Ricardo ajustou a gravata num gesto automático. O que você quer, Keiko? A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém lhe perguntava isso havia anos. O que ela queria? Segurança? Reconhecimento? Ou simplesmente não ter mais medo? Quero recomeçar, respondeu honestamente, sem olhar constantemente por cima do ombro. Usar meu cérebro para algo além de decorar quais produtos não podem ser misturados. Ricardo assentiu lentamente, uma ideia formando-se em sua mente. E se eu pudesse oferecer isso a você? Keiko estreitou os olhos desconfiada. O que quer dizer? Meu departamento financeiro precisa de alguém com seu conhecimento específico, ele explicou, gesticulando animadamente. Podemos criar uma nova identidade corporativa, protegê-la dentro da estrutura da empresa. Você seria valiosa para nós. Uma sombra cruzou o rosto dela. Não preciso de caridade, Sr. Montenegro. Ricardo, ele corrigiu. E não é caridade. É negócios. Você tem habilidades que preciso, e eu tenho recursos que podem ajudá-la. Simples assim. Mas nada era simples entre eles e ambos sabiam disso. O sol agora iluminava completamente o escritório, revelando o contraste entre os dois. Ele em seu terno italiano amassado após a noite em claro, ela em seu uniforme cinza, com o nome da empresa de limpeza bordado no bolso. Keiko levantou-se, ajeitando o uniforme. Preciso terminar meu turno.
Os banheiros do 45º andar ainda não foram limpos. Ricardo franziu o senho, perturbado com a imagem dela voltando às suas tarefas como se nada tivesse acontecido. Depois de tudo isso, questionou incredulidade em sua voz. Ela o encarou com uma dignidade que o desarmou completamente. Especialmente depois de tudo isso, não abandono compromissos. Algo naquela firmeza o atingiu como um raio. Em um impulso, Ricardo diminuiu a distância entre eles, parando a centímetros de seu rosto. E se eu pedisse que ficasse? Não como funcionária, não como consultora, mas... As palavras faltaram, surpreendendo a ambos. O ar entre eles ficou denso, carregado de possibilidades não ditas. Os olhos de Keiko desviaram brevemente para os lábios dele, traindo seus pensamentos. Seu mundo e o meu são diferentes demais, ela sussurrou. Mas esta noite eles se encontraram. Ele respondeu, sua voz mais rouca que o normal. O telefone tocou, quebrando o encanto. Keiko recuou um passo, a razão retornando como uma onda fria. Isso, ela gesticulou entre eles, seria um erro. Boa sorte com seus bilhões, senhor Montenegro. Antes que ele pudesse responder, ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Ricardo permaneceu imóvel, o perfume sutil dela ainda no ar. O telefone continuava tocando, insistente, chamando-o de volta à realidade. Mas algo havia mudado irrevogavelmente. E ambos sabiam que, apesar de suas palavras de despedida, aquela história estava longe de terminar. Uma semana se passou. Keiko não retornou ao trabalho. Seu supervisor informou apenas que ela havia pedido demissão sem aviso prévio. Ricardo buscou informações, mas a japonesa parecia ter desaparecido novamente, um talento que ela claramente dominava. Em seu escritório, Ricardo não conseguia se concentrar. A reunião do conselho seguia tediosa, números e gráficos desfilando sem capturar sua atenção. Sua mente vagava para aquela noite, para o modo como os dedos dela voavam sobre o teclado, para o momento em que quase... Ricardo, está nos ouvindo? A voz de sua CFO, Márcia Vilas, trouxe-o de volta. Todos na sala o encaravam expectantes. Perdão. Continuem, murmurou, ajustando a gravata num gesto nervoso que havia se tornado frequente. Márcia franziu o senho, preocupada. Conhecia Ricardo desde a faculdade e nunca o vira tão distraído. Após a reunião, ela o seguiu até seu escritório. O que está acontecendo? Perguntou diretamente, fechando a porta. Você parece um fantasma há dias. Ricardo hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia? Conheci alguém. Admitiu finalmente, surpreendendo a si mesmo. O rosto de Márcia se iluminou. Isso é ótimo. Quem é ela? A pergunta simples não tinha resposta simples. Quem era Keiko Tanaka? Uma faxineira? Uma economista? Uma fugitiva? Ou a mulher que havia despertado nele sentimentos que julgava incapaz de ter? Alguém inesperado, respondeu vagamente. Naquela noite, ao retornar para sua cobertura vazia no Jardim Europa, Ricardo enfrentou o silêncio opressivo. O apartamento de 600 metros nunca parecera tão grande e tão vazio. Serviu-se de um uísque raro e caminhou até a varanda, observando a cidade que parecia pequena lá embaixo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Obrigada por não me procurar. É melhor assim. Seu coração acelerou. Era ela, tinha certeza. Digitou rapidamente. Onde você está? 3 minutos intermináveis se passaram antes da resposta. Em algum lugar seguro. Algumas pessoas me viram saindo do seu escritório naquela manhã. Preciso desaparecer novamente. O uísque esquecido, Ricardo sentiu uma onda de culpa e preocupação. Deixe-me ajudar. Por favor. A resposta demorou tanto que ele achou que ela não responderia mais amanhã. 15 horas. Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Seção de Economia Internacional. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Claro que seria na seção de Economia. No dia seguinte, Ricardo dispensou o motorista e o segurança pessoal pela primeira vez em anos. Vestiu jeans e camiseta simples, um boné discreto cobrindo parcialmente seu rosto conhecido. A livraria estava movimentada, turistas e estudantes circulando entre as estantes. Foi quando a viu. Sem o uniforme, Keiko parecia uma pessoa completamente diferente. Usava um vestido azul simples, o cabelo solto emoldurando seu rosto. Estava de costas, folheando um livro completamente absorta. Ricardo aproximou-se lentamente,
sentindo-se estranhamente nervoso. Ele, que fechava negócios de bilhões sem que seu pulso se alterasse. Interessante escolha de leitura, comentou, parando ao lado dela. Keiko sorriu sem tirar os olhos do livro. Economias emergentes no século XXI. Irônico, não acha? Eles se encararam e por um momento o mundo ao redor desapareceu. Senti sua falta. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. O sorriso dela vacilou. Ricardo, isso não pode. Senhor Montenegro, que surpresa encontrá-lo aqui. A voz estridente cortou a conversa. Uma mulher elegante se aproximou. Celular em punho, claramente uma socialite que o reconhecera. Poderia tirar uma foto? Meu marido não vai acreditar que encontrei o solteiro mais cobiçado de São Paulo comprando livros. Antes que pudesse recusar, a mulher já estava ao seu lado, tirando selfies e disparando perguntas. Quando finalmente conseguiu se desvencilhar, Keiko havia desaparecido. Percorreu a livraria freneticamente, subindo e descendo escadas até finalmente avistá-la próxima à saída. Alcançou-a na calçada movimentada da Avenida Paulista. Keiko, espere! Ela parou, virando-se lentamente. Seu rosto estava pálido. Viu o que aconteceu lá dentro? É assim que sempre será. Você não pode simplesmente desaparecer na multidão. Eu preciso disso para sobreviver. Ricardo segurou seu braço delicadamente. Não precisa mais fugir. Posso protegê-la. A risada amarga dela o surpreendeu. Proteger-me? Você nem consegue ir a uma livraria sem ser reconhecido. Keiko baixou a voz, aproximando-se. O perigo não vem só da Yakuza, Ricardo. Vem da exposição, da visibilidade. E você? Você é pura visibilidade. A verdade daquelas palavras o atingiu como um soco. Toda a sua vida era pública, exposta, fotografada. Como poderia oferecer segurança a alguém que precisava das sombras? Keiko aproveitou seu silêncio para se afastar, mas não antes de dizer: obrigada pelo que tentou fazer. Mas nossos mundos são incompatíveis. Ricardo a observou misturar-se à multidão, tornando-se apenas mais uma pessoa anônima na avenida mais movimentada da cidade. Fast, pela primeira vez, invejou essa capacidade de simplesmente desaparecer. O preço de seu sucesso, percebeu, era nunca poder ser apenas uma pessoa comum, caminhando despercebida numa tarde de sábado. O mesmo sucesso que agora o separava da única pessoa que havia tocado seu coração em anos. 2 semanas depois, Ricardo ainda não havia desistido. Contratara discretamente uma equipe de investigação particular, apenas para garantir que Keiko estivesse segura. As informações eram escassas. Ela havia se mudado para um pequeno apartamento em Pinheiros, trabalhava remotamente como tradutora e mantinha uma rotina extremamente discreta. Em seu escritório, ele se pegava olhando para a porta, esperando vê-la entrar com seu carrinho de limpeza. O fantasma de sua presença o assombrava, mesmo nas reuniões mais importantes. O senhor tem uma visita, senhor Montenegro. A voz de sua secretária interrompeu seus pensamentos. Diz que é urgente. Ricardo consultou sua agenda. Não tenho compromissos agora. Ela insiste que o senhor vai querer recebê-la. Uma senhora. Haru Yamamoto, puto. O nome não significava nada para ele, mas algo no tom da secretária o deixou alerta. Mande-a entrar. A mulher que cruzou a porta parecia ter cerca de 60 anos. Vestia-se com elegância discreta. O cabelo grisalho preso em um coque perfeito. Seus olhos, porém, eram inconfundivelmente familiares. Senhor Montenegro, ela cumprimentou em inglês perfeito, com leve sotaque japonês. Agradeço por me receber sem agendamento. Ricardo indicou a cadeira à frente. Em que posso ajudá-la, senhora Yamamoto? A mulher observou cuidadosamente o escritório antes de responder. Estou procurando minha filha. Acredito que o senhor a conhece. O coração de Ricardo acelerou, mas manteve a expressão neutra. Tenho muitos funcionários. Poderia ser mais específica? Haru sorriu levemente, retirando uma foto da bolsa cara. Keiko, minha filha Keiko Tanaka. A foto mostrava uma Keiko mais jovem, de cabelo curto e uniforme universitário, sorrindo ao lado da mãe em frente à Universidade de Tóquio. Ricardo tentou esconder sua surpresa. Por que acredita que a conheço? Porque tenho monitorado os passos dela desde que fugiu do Japão. Haru respondeu com uma calma inquietante. E sei que ela esteve aqui. Neste escritório,
O instinto de Ricardo gritava perigo, mas algo no olhar da mulher, o mesmo olhar determinado de Keiko, o fez hesitar. E por que ela fugiria da própria mãe? A pergunta pairou no ar como fumaça. Haru suspirou, parecendo subitamente cansada. Porque ela acha que sou parte do problema, respondeu finalmente. Meu marido. O pai de Keiko tinha conexões que ela descobriu em seu trabalho. Conexões que eu também desconhecia, até que fosse tarde demais. Ricardo avaliou cuidadosamente suas próximas palavras. E o que a faz pensar que eu saberia onde encontrá-la? Seus investigadores particulares não são tão discretos quanto pensa, Sr. Montenegro. Haru sorriu levemente. E quando um dos homens mais poderosos do Brasil começa a procurar por uma ex-faxineira japonesa, pessoas notam. Um silêncio tenso se estabeleceu. Ricardo sabia que precisava ser extremamente cuidadoso. O que quer exatamente, senhora Yamamoto? Haru inclinou-se para frente, baixando a voz. Quero que entenda que minha filha está em perigo real. Não apenas pela Yakuza, mas por forças dentro do próprio governo japonês. Ela viu documentos, nomes, conexões. Sua voz falhou. E agora eles sabem que ela está aqui. Por sua causa. As últimas palavras atingiram Ricardo como um tapa. Sua busca por Keiko havia colocado-a em risco. Não entendo. A foto de vocês dois na Avenida Paulista. Haru interrompeu, mostrando em seu celular a imagem publicada em um blog de fofocas. Bilionário Ricardo Montenegro, em encontro secreto. Seu sangue gelou. A socialite da livraria, claro. Preciso avisá-la. Disse, já alcançando o telefone. Haru ergueu a mão, detendo-o. É tarde demais. Ela já sabe. E já está se preparando para fugir novamente. Seus olhos encontraram os de Ricardo. A menos que você realmente possa protegê-la. Não apenas com seu dinheiro ou influência, mas com uma solução permanente. Ricardo encarou a mulher, sentindo o peso daquelas palavras. O que está propondo exatamente? Haru Yamamoto levantou-se, ajeitando a bolsa de grife. Minha filha precisa de legitimidade, status, visibilidade protegida. Ela pausou, observando-o cuidadosamente. E você, Sr. Montenegro, pelo que vejo em seus olhos quando fala dela, precisa de minha filha mais do que de seus bilhões. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Aqui está meu contato. Quando decidir o que pretende fazer, ficarei feliz em ajudar. Mas não demore muito. O tempo é nosso inimigo agora. A porta fechou suavemente, deixando Ricardo sozinho com pensamentos tumultuados e uma decisão impossível diante de si. O telefone em sua mesa parecia pesar toneladas quando finalmente o alcançou. Havia apenas uma pessoa com quem precisava conversar agora. E o futuro de ambos dependia dessa conversa. O café no bairro do Bexiga era suficientemente discreto para que Ricardo passasse despercebido, especialmente no reservado dos fundos. Através do vidro fumê, observava a chuva fina que caía sobre São Paulo, criando um véu cinzento sobre a cidade. Keiko chegou pontualmente às 19 horas, como haviam combinado por mensagem. Vestia calça jeans, camiseta preta e uma jaqueta simples. Seus cabelos estavam presos em um coque desarrumado, os olhos escondidos atrás de óculos de armação grossa. Um disfarce simples, mas eficaz. Você tem 5 minutos, disse ela, sentando-se à sua frente sem cumprimentos. Sua mãe me procurou. As palavras produziram o efeito esperado. Keiko empalideceu, seus dedos apertando involuntariamente a borda da mesa. O quê? Quando? Ontem. Sabe que estamos sendo observados, não é? Ricardo manteve a voz baixa, deslizando seu celular com a foto do blog para ela. Keiko examinou a imagem, um músculo pulsando em sua mandíbula. Por isso me chamou aqui, para dizer que complicou ainda mais minha situação. A dureza em sua voz o feriu, mas Ricardo manteve-se firme. Chamei você aqui porque tenho uma proposta. Já recusei seu emprego uma vez. Não estou oferecendo um emprego. Ricardo respirou fundo, sentindo-se estranhamente vulnerável. Em seu mundo de negócios calculados, nunca imaginara estar nesta posição. Estou oferecendo meu nome, continuou, antes que perdesse a coragem. Case-se comigo, Keiko. Os olhos dela se arregalaram, a xícara de café parada a meio caminho da boca. Você enlouqueceu? É a solução perfeita. Ele prosseguiu, inclinando-se para a frente. Como minha esposa,
Você terá proteção legal, visibilidade controlada, acesso a recursos que a manterão segura. Podemos criar uma história convincente sobre como nos conhecemos, algo que a imprensa adoraria. Pare. Keiko interrompeu, colocando a xícara na mesa com força suficiente para derramar um pouco do líquido. Isso é insultuoso. Ricardo franziu o senho, genuinamente confuso. Como assim? Acha que sou o quê? Uma causa de caridade? Uma dama em perigo para você salvar? Suas bochechas haviam ganhado cor, os olhos brilhando de indignação. Passei anos construindo minha independência, e você quer que eu troque tudo por uma farsa? Não seria uma farsa, ele protestou, alcançando a mão dela sobre a mesa. Keiko recuou como se tivesse sido queimada. E o que seria, então? Amor? Ela riu sem humor. Conhece-me há menos de um mês. Sabe praticamente nada sobre mim. Sei o suficiente, Ricardo insistiu, sua voz mais suave. Sei que é brilhante, corajosa, teimosa. Sei que coloca princípios acima de conforto. Que fala 4 idiomas e decora números como se fossem poemas. Que tem uma cicatriz na sobrancelha esquerda e morde o lábio quando está concentrada. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de emoções não ditas. Keiko o encarava, uma vulnerabilidade rara em seus olhos. O que você ganharia com isso? Perguntou finalmente, sua voz quase um sussurro. A pergunta o pegou desprevenido. Ricardo nunca havia considerado o que ganharia. Estava tão focado em protegê-la e não perdê-la. Ganharia. Você, respondeu simplesmente. Sua mente, sua companhia. Alguém que me vê além dos bilhões e do sobrenome. A honestidade crua daquela resposta fez algo quebrar na expressão de Keiko. Ela fechou os olhos brevemente, como se lutasse consigo mesma. Não posso aceitar isso, disse finalmente. Por quê? Porque seria viver uma mentira. Porque nunca saberia se estou com você, por escolha ou por necessidade. Ela o encarou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E porque pessoas como eu não terminam com pessoas como você, Ricardo? O mundo não funciona assim. Dane-se como o mundo funciona, ele respondeu, uma intensidade surpreendendo a ambos. Estou cansado de viver segundo expectativas. De ter tudo e ao mesmo tempo nada. Keiko sorriu tristemente. Esse é o problema. Você pode se dar ao luxo de ignorar as regras. Eu não. Nunca pude. Ela levantou-se ajustando a jaqueta. Obrigada pela oferta, de verdade. Mas preciso resolver isso do meu jeito. E qual é seu jeito? Ricardo questionou, também se levantando. Continuar fugindo? Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário, respondeu a determinação, voltando a seu rosto. Antes que pudesse sair, Ricardo segurou seu pulso delicadamente. Ao menos me diga para onde vai, por favor. Algo no tom de súplica em sua voz a fez hesitar. Brasília. Tenho contatos na embaixada japonesa. Pessoas que não estão comprometidas. Talvez possam ajudar a limpar meu nome oficialmente. Deixe-me ajudar então. Sem casamentos, sem condições, apenas como amigo. A palavra amigo soou inadequada para o que sentiam, e ambos sabiam disso. Keiko o estudou por um longo momento, como se grave-se cada detalhe de seu rosto. Você não desiste facilmente, não é? Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. É por isso que tenho bilhões. Pela primeira vez naquela noite ela riu, um som leve que fez seu coração acelerar. Um telefonema, concedeu finalmente. Se eu precisar. E apenas um. Era menos do que queria, mas mais do que esperava. Ricardo assentiu, sabendo que teria que se contentar com isso. Por enquanto. Quando ela se virou para sair, deixou-o com apenas uma frase. Algumas histórias não foram feitas para ter finais felizes. Ricardo, observando-a desaparecer sob a chuva, ele se perguntou se teria coragem suficiente para provar que ela estava errada. A sala de reuniões da Montenegro Holdings fervilhava com o burburinho de vozes excitadas. Os membros do conselho, todos homens acima dos 50 anos, aguardavam ansiosamente a chegada de Ricardo para a apresentação dos resultados trimestrais. Ele está atrasado, murmurou Reinaldo Vasconcelos, o mais antigo conselheiro, consultando seu Rolex pela terceira vez. Isso não é típico dele. A porta abriu-se abruptamente, revelando não Ricardo, mas sua CFO Márcia, com expressão tensa. Senhores, o senhor Montenegro pede desculpas pelo atraso. Teve um compromisso inadiável em Brasília. Conduzirei a reunião hoje.
Os sussurros intensificaram-se. Ricardo nunca havia faltado a uma reunião de resultados em 6 anos como CEO. Algo estava definitivamente errado. Em Brasília, no elegante restaurante do Hotel Royal Tulip, Ricardo observava discretamente a embaixada japonesa do outro lado da rua. 3 dias haviam se passado desde seu encontro com Keiko, e embora respeitasse seu desejo de distância, não conseguia simplesmente esperar em São Paulo enquanto ela se arriscava. Seu telefone vibrou com uma chamada de Márcia. Como foi a reunião? Perguntou sem tirar os olhos da embaixada. Um desastre. A voz dela soava tensa. O conselho está furioso. Reinaldo está insinuando que você perdeu o foco. As ações caíram 3% apenas com o rumor de sua ausência. Ricardo suspirou esfregando a testa. Lidarei com isso quando voltar. E quando será isso? O que está fazendo em Brasília, afinal? A pergunta pairou no ar. O que diria? Que estava perseguindo uma mulher que mal conhecia. Que estava disposto a colocar em risco um império construído com tanto esforço por... O que exatamente? Assuntos pessoais, respondeu vagamente. O silêncio do outro lado era eloquente. Ricardo, somos amigos há anos. O que está acontecendo? Antes que pudesse responder, avistou Keiko saindo da embaixada. Seu coração disparou. Preciso ir. Falo com você mais tarde. Desligou apressadamente, observando enquanto Keiko atravessava a rua. Seu rosto estava pálido, a postura tensa. Algo havia dado errado. Sem pensar 2 vezes, Ricardo levantou-se e caminhou em sua direção. Quando seus olhares se encontraram, o choque inicial no rosto dela rapidamente se transformou em fúria. O que está fazendo aqui? Sibilou agarrando seu braço e puxando-o para longe da calçada movimentada. Vim garantir que estivesse bem, respondeu simplesmente. Eu disse um telefonema. E apenas se eu precisasse. A raiva em sua voz mal disfarçava outra emoção mais profunda. Medo. Ricardo notou seu tremor sutil, os olhos marejados. O que aconteceu lá dentro? Keiko olhou ao redor nervosamente antes de responder em voz baixa. Meus contatos não estavam mais lá. Foram transferidos repentinamente. Em vez disso, encontrei pessoas que claramente sabiam quem eu era, que esperavam por mim. Um calafrio percorreu a espinha de Ricardo. Você está segura? Não sei. Admitiu a vulnerabilidade em sua voz, quebrando algo dentro dele. Mas sei que sua presença aqui só piora tudo. Por que não consegue entender isso? Porque me importo com você. As palavras saíram mais altas do que pretendia, atraindo olhares curiosos de transeuntes. Keiko fechou os olhos brevemente, como se reunisse forças. Este não é o momento nem o lugar, Ricardo. Preciso sair de Brasília, agora. Venha comigo. Ele ofereceu imediatamente. Meu jato está no hangar particular. Podemos decolar em 1 hora. A expressão dela mostrou o conflito interno que travava. Orgulho versus segurança. Finalmente assentiu relutante. Apenas para sair daqui. Depois seguimos caminhos separados. No trajeto silencioso até o aeroporto, Ricardo observava o perfil delicado de Keiko contra a janela do carro. Havia tantas coisas que queria dizer, perguntar, prometer. Mas respeitou seu silêncio, entendendo que ela precisava processar o que havia acontecido. No hangar particular, longe de olhares curiosos, Keiko finalmente falou. Você perdeu uma reunião importante hoje. Por minha causa. A surpresa no rosto de Ricardo era genuína. Como sabe disso? Ainda tenho contatos no mundo corporativo. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. E as ações da Montenegro caíram 3% hoje sem explicação aparente. Ricardo deu de ombros. Recuperaremos amanhã. Não é tão simples. Keiko insistiu, seu tom sério. Você tem responsabilidades. Uma empresa. Funcionários que dependem de você. Não pode simplesmente... Simplesmente o quê? Colocar uma pessoa acima dos negócios? Ele interrompeu aproximando-se. É exatamente o que estou fazendo. E sabe por quê? Porque depois de anos vivendo apenas para aquela empresa, percebi que há coisas mais importantes. A vulnerabilidade em seu olhar a desarmou completamente. Keiko sentiu a muralha cuidadosamente construída ao redor de seu coração começar a ruir. O que você quer de mim, Ricardo? Realmente, a pergunta pairou entre eles como uma promessa e uma ameaça. Ricardo sabia que sua resposta poderia mudar tudo. Quero uma chance, respondeu finalmente. Uma chance de descobrirmos se o que sinto, ou o que sentimos, é real.
A confissão silenciosa naquelas palavras era mais poderosa que qualquer declaração grandiosa. Keiko deu um passo à frente, a distância entre eles diminuindo perigosamente. E se for real? Vacanácia, sussurrou. E depois? Depois enfrentamos o mundo, juntos, em nossos termos. O piloto aproximou-se, interrompendo o momento. Senhor Montenegro, estamos prontos para decolar. Para onde, senhor? Ricardo olhou para Keiko. A pergunta silenciosa em seus olhos. Era a hora da verdade. Ela poderia escolher seu próprio destino e partir sozinha ou... São Paulo, respondeu ela, surpreendendo a ambos. Estamos voltando para São Paulo. A esperança que floresceu no peito de Ricardo era quase dolorosa em sua intensidade. Enquanto embarcavam, ele sabia que aquela decisão era apenas o primeiro passo de uma jornada que seria tudo menos fácil. O preço do orgulho havia sido alto para ambos. Mas talvez, apenas talvez, o preço da rendição seria ainda mais valioso. A notícia estourou como uma bomba. Bilionário Ricardo Montenegro visto com misteriosa mulher japonesa. As fotos deles embarcando no jato particular em Brasília estampavam todos os sites de fofocas e colunas sociais. A identidade de Keiko ainda era desconhecida. Mas a especulação corria solta. No apartamento de Ricardo, no Jardim Europa, Keiko observava a cidade pela janela panorâmica, sentindo-se exposta mesmo a 60 andares de altura. Desculpe por isso, Ricardo disse, entregando-lhe uma xícara de chá verde. Deve haver algum informante no aeroporto. Keiko aceitou a bebida, seus dedos roçando nos dele. Era inevitável. Eu acho. Nos 3 dias desde seu retorno a São Paulo, haviam estabelecido uma rotina estranhamente doméstica. Keiko dormia no quarto de hóspedes, mantendo a distância física que seu coração cada vez mais questionava. Durante o dia, enquanto Ricardo enfrentava o conselho furioso e a imprensa curiosa, ela trabalhava remotamente como tradutora, usando o escritório dele. À noite, jantavam juntos, conversando sobre tudo e nada, conhecendo-se verdadeiramente pela primeira vez. Reinaldo está pressionando por explicações, Ricardo comentou, sentando-se ao lado dela no sofá amplo. O conselho não está acostumado a me ver distraído. Keiko sentiu uma pontada de culpa. Estou atrapalhando sua vida. Está transformando minha vida. Ele corrigiu suavemente. Para melhor. O olhar que trocaram carregava uma intensidade que ambos ainda temiam nomear. Ricardo alcançou sua mão, entrelaçando seus dedos nos dela. Um gesto simples que fazia seu coração disparar. Preciso comparecer a um evento de gala amanhã, disse ele hesitante. A fundação beneficente da empresa. Não posso faltar. Keiko assentiu, compreendendo. Claro, estarei bem aqui. Na verdade, ele respirou fundo. Gostaria que viesse comigo. A surpresa estampou-se em seu rosto. Como sua... O que, exatamente? Karisumsuke Titewa, como minha acompanhante. Como Keiko Tanaka, economista formada pela Universidade de Tóquio. Seus olhos encontraram os dela. Como a mulher que está em minha vida. O peso daquelas palavras pairou entre eles. Era uma declaração pública. Um passo sem volta. Ricardo, você sabe o que isso significaria? A exposição, as perguntas... Sei exatamente o que significa, ele afirmou segurando firmemente sua mão. Significa que não estou mais disposto a esconder o que sinto. Nem a esconder você. O coração de Keiko acelerou. Parte dela queria aceitar imediatamente. Jogar-se de cabeça naquele sentimento avassalador que crescia a cada dia. Mas outra parte, a parte racional, prudente, treinada por anos de sobrevivência, soava alarmes. Não tenho nada para vestir em um evento assim, disse. Um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Ricardo sorriu, aliviado por sua hesitação não ser uma recusa. Isso é facilmente resolvido. Na noite seguinte, o salão de baile do Hotel Unique brilhava com a presença da elite empresarial de São Paulo. A chegada de Ricardo causou o burburinho habitual, mas foi a visão da mulher ao seu lado que silenciou a multidão momentaneamente. Keiko usava um vestido longo de seda azul noite. Sim, flash em seu corte, mas deslumbrante em seu efeito. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. A transformação era notável. Não mais a faxineira invisível ou a fugitiva cautelosa, mas uma mulher que irradiava confiança e elegância natural.
Todos estão olhando, sussurrou para Ricardo, enquanto caminhavam pelo salão. Porque você é de tirar o fôlego, ele respondeu. Seu orgulho evidente. A noite progrediu como um sonho febril. Ricardo apresentou-a a sócios, políticos, celebridades. Keiko surpreendeu a todos com seu conhecimento de economia e finanças, seu japonês fluente, encantando um grupo de investidores de Tóquio. Durante o jantar, sentados à mesa principal, Reinaldo Vasconcelos observava o casal com olhos calculistas. Então, senhorita Tanaka, como exatamente conheceu nosso Ricardo? A pergunta carregava uma insinuação que não passou despercebida. Keiko sentiu Ricardo tensionar ao seu lado, mas respondeu com calma. Nos encontramos através do trabalho. Às vezes, as conexões mais significativas acontecem nos lugares mais improváveis. Reinaldo sorriu sem humor. Fascinante. E que tipo de trabalho fazia antes? Antes que Keiko pudesse responder, uma voz feminina interrompeu. Ela limpava o escritório dele, não é mesmo? A faxineira japonesa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A mulher, esposa de um dos conselheiros, sorria maliciosamente. Era a mesma socialite da livraria. Ricardo levantou-se lentamente, sua expressão perigosamente controlada. Peço que se retire da minha mesa, senhora. Por quê? Por dizer a verdade. E a mulher insistiu. Todo mundo está comentando. O bilionário e a empregada. É quase um clichê, não acham? Keiko sentiu o sangue fugir de seu rosto. A sala parecia girar. Antes que Ricardo pudesse responder, ela levantou-se com dignidade impressionante. Sim, eu limpava o escritório dele, declarou em voz alta e clara. E antes disso, era economista sênior no Ministério das Finanças do Japão. A vida nos leva por caminhos inesperados às vezes. Seu olhar percorreu a mesa. A verdadeira medida de caráter não é o que fazemos para sobreviver, mas como tratamos os outros nesse processo. Com essas palavras, virou-se e caminhou para fora do salão, cabeça erguida, deixando um silêncio atônito atrás de si. Ricardo alcançou-a no jardim do hotel, onde ela respirava o ar da noite, tentando acalmar seu coração tumultuado. Keiko, sinto muito. Eu deveria ter previsto... Não, ela interrompeu virando-se para ele. Não se desculpe. Eu sabia no que estava me metendo. Um sorriso triste cruzou seus lábios. Eu achei que sabia. Ricardo aproximou-se segurando seu rosto entre as mãos. Você foi incrível lá dentro. Todos ficaram impressionados. Impressionados ou escandalizados? Keiko questionou, a vulnerabilidade evidente em seus olhos. Ambos provavelmente, ele admitiu, seu polegar acariciando suavemente a bochecha dela. E não me importo nem um pouco. A sinceridade naquelas palavras quebrou as últimas defesas de Keiko. Todas as razões lógicas para manter distância pareciam insignificantes diante do que sentiam. Isso vai ser difícil, sussurrou. Time para nós dois. As coisas mais valiosas geralmente são, Ricardo respondeu inclinando-se lentamente. Quando seus lábios finalmente se encontraram, sob as estrelas de São Paulo, o mundo ao redor desapareceu. Não havia passado nem futuro. Apenas aquele momento perfeito, onde duas pessoas de mundos completamente diferentes encontravam um lugar comum. Nos braços, um do outro. O beijo aprofundou-se. Anos de solidão e barreiras desmoronando, em um único instante de conexão pura. Quando finalmente se separaram, ofegantes, a certeza havia substituído todas as dúvidas. Vamos para casa, Ricardo sussurrou contra seus lábios. O caminho de volta ao apartamento foi feito em silêncio carregado de expectativa. Aquela noite, pela primeira vez, Keiko não dormiu no quarto de hóspedes, e enquanto a cidade dormia lá embaixo, dois corações finalmente encontraram o que nem sabiam que procuravam. Um ao outro. A transformação foi gradual e ao mesmo tempo avassaladora. Em apenas um mês, o apartamento de Ricardo havia se tornado verdadeiramente um lar. Livros em japonês misturavam-se aos de economia nas estantes. Plantas delicadas traziam vida aos espaços antes estéreis. O aroma de chá verde pela manhã substituíra o café forte que antes dominava o ambiente. Mas a maior mudança estava em Ricardo. Os funcionários notavam seu sorriso mais frequente, a leveza em seus passos, a paciência renovada em reuniões.
Pela primeira vez em anos, o CEO da Montenegro Holdings parecia genuinamente feliz. Na cobertura, em uma manhã de domingo, Keiko preparava um tradicional café da manhã japonês, enquanto Ricardo a observava da bancada, fascinado por cada movimento preciso de suas mãos. "O que foi?" ela perguntou, notando seu olhar. "Estou apenas admirando", respondeu com um sorriso. "Nunca imaginei que minha cozinha seria usada para algo além de esquentar comida entregue em casa." Keiko sorriu, colocando o prato de tamagoyaki na frente dele. "E eu nunca imaginei estar cozinhando numa cozinha que custa mais que um apartamento inteiro." O comentário era leve, mas carregava uma verdade que ainda pairava entre eles. A disparidade de seus mundos era um tema que evitavam, mas que ocasionalmente surgia em pequenos momentos como aquele. Ricardo provou a omelete japonesa, fechando os olhos em apreciação. "Isso é maravilhoso. Receita da minha mãe", Keiko comentou, sentando-se ao seu lado. Hesitou por um momento antes de continuar. "Aliás, ela tem ligado frequentemente." Ricardo baixou os hashes, atento à mudança no tom dela. "O que ela quer?" "Me ver. Conversar." Keiko brincou com a comida em seu prato. "Diz que tem informações importantes sobre minha situação. Você confia nela?" A pergunta pairou entre eles. Keiko suspirou. "Não sei mais. Ela era meu porto seguro, antes de descobrir sobre meu pai." Depois disso, Ricardo cobriu a mão dela com a sua. "Quer encontrá-la?" "Acho que preciso", admitiu, para ter respostas, para seguir em frente. 3 dias depois, no elegante restaurante japonês Aizome, Haru Yamamoto esperava elegantemente vestida, seu rosto iluminando-se ao ver a filha. Ricardo havia insistido em acompanhar Keiko, mas permanecia discretamente em uma mesa separada, dando-lhes privacidade. "Musumi." Haru cumprimentou em japonês, levantando-se para abraçar Keiko, que retribuiu o gesto com hesitação. "Você está linda, feliz." "Estou bem, mãe", respondeu Keiko, sentando-se. "O que queria me dizer?" Haru sorriu tristemente. Sempre direta ao ponto. Igualzinha ao seu pai. A menção dele fez Keiko enrijecer. "Por favor, não o mencione. É precisamente sobre ele que preciso falar." Haru insistiu, baixando a voz. "Ele faleceu, Keiko. Há 3 meses. A notícia atingiu-a como um soco. Não havia amor entre Keiko e seu pai há anos, mas a finalidade da morte ainda carregava seu peso." "Como?" perguntou finalmente. "Ataque cardíaco." Enquanto dormia, Haru fez uma pausa, mas antes ele confessou tudo. "Deixou documentos, provas que inocentam você completamente." O coração de Keiko acelerou. "O quê?" "Está dizendo que posso voltar?" "Sim, seu nome foi oficialmente limpo. O novo ministro fez questão de pessoalmente rever seu caso." Haru segurou a mão da filha. "Você pode voltar para casa, Keiko." "Casa." A palavra ressoou em sua mente como um eco distante. O Japão com suas luzes de neon e templos antigos. A vida que havia construído e perdido. "Eu não sei se..." começou, seu olhar inconscientemente buscando Ricardo na mesa distante. Haru seguiu seu olhar, compreensão suavizando suas feições. "Ah, entendo. É complicado", Keiko admitiu. "O amor sempre é." Sua mãe respondeu com um pequeno sorriso. "Ele parece ser um bom homem. Preocupa-se genuinamente com você." "Sim", concordou Keiko, um sorriso involuntário formando-se em seus lábios. "Ele é diferente de qualquer pessoa que já conheci." Haru estudou sua filha por um momento, vendo além de suas palavras. "Mas você está com medo." Não era uma pergunta. Keiko encarou sua mãe surpresa com sua perspicácia. "Como sabe?" "Porque conheço você." Damusume sempre teve medo de depender de alguém, de perder sua identidade em outra pessoa. Haru apertou sua mão gentilmente. Mas às vezes, o verdadeiro ato de coragem não é manter-se independente, mas permitir-se ser vulnerável. As palavras atingiram Keiko profundamente. Durante anos, sua força havia sido sua solidão, sua independência. Mas agora, pela primeira vez, sentia que talvez sua força pudesse vir de algo diferente. De uma conexão que não a diminuía, mas a expandia. "Tenho uma vida aqui agora, mãe", disse finalmente. "Com ele. E no Japão tem sua história, sua redenção." Haru hesitou. "E a presidência do Departamento de Análise Econômica no Banco Central." Keiko
arregalou os olhos. O quê? Isso é o cargo que sempre sonhou, que mereceu desde o início. Haru inclinou-se para a frente. O novo ministro quer fazer as pazes, reconhecer publicamente o erro cometido com você. O silêncio que se seguiu era pesado com possibilidades. De um lado, tudo que Keiko havia sonhado profissionalmente, sua reabilitação completa, seu país. Do outro, um homem que havia transformado seu mundo, que a amava exatamente como ela era. Preciso pensar, disse finalmente. Naquela noite, na varanda da cobertura, Keiko observava as luzes de São Paulo enquanto contava tudo a Ricardo. Seu rosto permanecia impassível, mas ela podia sentir a tempestade emocional por trás de seus olhos. É uma oportunidade incrível, ele disse finalmente, sua voz controlada. Você merece isso, Ricardo. Ela começou, seu coração apertado. Não, ele interrompeu gentilmente. Não decida agora. Não por mim. Ele segurou suas mãos entre as dele. Por toda a sua vida outra, as pessoas determinaram seu caminho. Dessa vez quero que seja completamente sua escolha. Lágrimas que Keiko não sabia que estava segurando começaram a cair. E se eu não souber qual é a escolha certa? Ricardo sorriu tristemente, secando uma lágrima com o polegar. Talvez não exista escolha certa ou errada, apenas caminhos diferentes. Naquela noite, enquanto se amavam com uma intensidade quase desesperada, ambos sentiam a iminência de uma separação que nenhum havia verbalizado. E quando finalmente adormeceram nos braços um do outro, a pergunta permanecia. Como escolher entre dois mundos quando seu coração havia finalmente encontrado um lar entre fronteiras? A passagem aérea para Tóquio queimava como brasa no bolso de Keiko. 2 semanas haviam se passado desde o encontro com sua mãe. 2 semanas de tormento interior. De noites insones observando Ricardo dormir, perguntando-se se teria coragem de deixá-lo. O voo partiria em 3 dias. Ela ainda não havia contado a ele sobre a decisão que estava prestes a tomar. Na sede da Montenegro Holdings, Ricardo encerrava uma reunião do conselho quando Márcia entrou apressadamente em seu escritório. Você viu isso? Perguntou estendendo uma revista de negócios. Na capa, uma manchete chamativa. O bilionário e a economista, a verdadeira história de Keiko Tanaka. O artigo detalhava seu passado brilhante no Japão, a conspiração que a forçara a fugir e sua recente reabilitação. Como conseguiram essa informação? Ricardo murmurou, folheando as páginas rapidamente. O mais importante é que a apresentam sob uma luz extremamente positiva, observou Márcia, uma profissional injustiçada que agora foi publicamente inocentada. As menções ao trabalho como faxineira são mínimas, quase romantizadas. Ricardo reconheceu a estratégia imediatamente. Haru Yamamoto. Quem? A mãe de Keiko. Ela está preparando o terreno para o retorno da filha. Ele fechou a revista, um sentimento de inevitabilidade pesando em seu peito. Está fazendo o que qualquer boa mãe faria, garantindo que a reputação dela esteja intacta. Naquela noite, ao retornar para casa, Ricardo encontrou Keiko na varanda, contemplando a cidade com expressão distante. A revista estava na mesa de centro, aberta no artigo sobre ela. Você viu, observou, aproximando-se. Keiko assentiu sem virar-se. Minha mãe sempre foi eficiente. Ricardo parou ao seu lado, seus ombros quase se tocando. Ambos olhando a cidade, ambos evitando o olhar um do outro. Quando? Perguntou simplesmente. Ela não fingiu não entender. Em 3 dias. O silêncio que se seguiu doía fisicamente. Ricardo respirou fundo, reunindo coragem para a pergunta que temia fazer. E é isso que você quer? Keiko finalmente virou-se para encará-lo, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Quero tantas coisas, Ricardo. Quero justiça. Quero usar meu cérebro para fazer diferença. Quero sentir que os anos que passei fugindo não foram em vão. Sua voz falhou. E quero você. Ricardo diminuiu a distância entre eles, tocando seu rosto com reverência. Então me leve com você. A proposta a pegou de surpresa. O quê? Posso administrar a empresa de qualquer lugar. Temos escritórios em Tóquio. Suas palavras saíam rápidas, desesperadas. Podemos tentar juntos. O coração de Keiko parecia que ia explodir de amor e dor simultaneamente. Como explicar que não era tão simples? Que precisava redescobrir quem era,
sem a sombra da faxineira, sem o abrigo do bilionário. Preciso fazer isso sozinha, Ricardo, disse finalmente, as palavras rasgando sua garganta. Preciso saber que posso. Que não estou me escondendo atrás de você, assim como me escondi no anonimato antes. A compreensão lentamente surgiu no rosto dele, seguida por uma dor profunda. Estou perdendo você, não estou? A pergunta ficou suspensa entre eles, como um cristal frágil. Keiko não conseguiu responder. Em vez disso, puxou-o para um beijo que carregava toda a força de seu amor e toda a agonia de sua partida iminente. Os 3 dias que se seguiram foram intensos, apaixonados, quase febris. Amaram-se como se cada momento fosse o último, memorizando cada curva, cada suspiro, cada segredo. Falaram sobre tudo e nada, evitando cuidadosamente o futuro, vivendo apenas no presente, que escorria entre seus dedos como areia fina. Na manhã da partida, Ricardo insistiu em levá-la pessoalmente ao aeroporto, ignorando as câmeras e repórteres que certamente estariam lá. No carro, seguravam as mãos com força, como se pudessem congelar o tempo através do contato. Isso não é um adeus, Keiko disse, sua voz quase um sussurro. É um... Se você disser até logo, vou ter que sequestrar este carro e impedir que chegue ao aeroporto. Ricardo interrompeu, um sorriso triste em seus lábios. Ela riu suavemente, apesar das lágrimas que ameaçavam cair. Ia dizer intervalo, como na música. Um intervalo entre 2 movimentos. No terminal internacional, de mãos dadas, ignorando os olhares curiosos, compartilharam um último momento de privacidade antes do inevitável. Vou esperar, prometeu Ricardo, segurando o rosto dela entre as mãos. O tempo que for necessário. Keiko fechou os olhos, absorvendo a sensação de seus dedos, seu cheiro, sua presença. Não prometa isso. Não é justo com você. O justo seria não te deixar partir, respondeu ele, encostando sua testa na dela. Mas estou fazendo mesmo assim. Porque te amo. A declaração dita pela primeira vez atingiu-a como uma onda. Uma lágrima escapou, deslizando por sua bochecha. Também te amo. Sussurrou as palavras ao mesmo tempo libertadoras e dolorosas. Por isso preciso ir. O beijo final foi suave, uma promessa que ambos temiam não poder cumprir. Quando se separaram, o anúncio do voo ecoava pelos alto-falantes. Vá, Ricardo disse, soltando sua mão lentamente. Encontre suas respostas. Keiko assentiu, incapaz de dizer mais. Com um último olhar, virou-se e caminhou para o portão de embarque, cada passo afastando-a do homem que havia transformado sua vida, aproximando-a de um futuro que não conseguia imaginar sem ele. Da grande janela do terminal, Ricardo observou o avião decolar, levando consigo uma parte de seu coração, que sabia nunca mais seria completamente seu. A dor era física, um vazio no peito que parecia nunca mais poderia ser preenchido. Seu telefone tocou. Era Márcia. O conselho está reunido. Estão esperando sua decisão sobre a expansão. Ricardo respirou fundo, forçando-se a voltar à realidade. Estarei lá em 1 hora, desligou, olhando uma última vez para o céu, onde o avião já havia desaparecido. A vida continuava. Os negócios continuavam. Mesmo quando o coração parecia ter parado no exato momento em que Keiko atravessara aquele portão, Tóquio pulsava com sua energia frenética habitual. 3 meses haviam se passado desde o retorno de Keiko, cada dia uma mistura de triunfo profissional e vazio pessoal, que nem mesmo o sucesso podia preencher. Em seu novo escritório no Banco Central do Japão, Keiko terminava uma teleconferência com investidores internacionais. Seu retorno à cena financeira japonesa havia sido triunfal. Recebida como a analista brilhante que havia sido injustiçada, sua história agora servia de inspiração para jovens economistas. Excelente apresentação. Tanaka-san, comentou seu assistente recolhendo os documentos da reunião. O ministro ficou impressionado com suas projeções para o próximo trimestre. Keiko sorriu educadamente, embora sentisse o cansaço pesar em seus ombros. Noites mal dormidas haviam se tornado sua rotina. Quando conseguia dormir, sonhava com São Paulo, com um apartamento de cobertura onde o cheiro de café forte misturava-se ao de chá verde. Tanaka-san, está tudo bem? A preocupação na voz do jovem assistente trouxe-a de volta à realidade. Sim, apenas cansada. Você pode ir, Hiroshi. Termino isso sozinha.
Quando a porta fechou, Keiko permitiu-se um momento de vulnerabilidade, observando a cidade pela janela de seu escritório. Lá fora, Tóquio brilhava sob a chuva fina, tão diferente do calor tropical de São Paulo. Seu telefone pessoal vibrou com uma notificação. Hesitou antes de pegá-lo. Haviam concordado em manter distância, não por falta de amor, mas para que cada um pudesse encontrar seu caminho sem a influência constante do outro. Tempo e espaço. Ricardo havia dito no último telefonema 2 meses atrás, para termos certeza. A mensagem, no entanto, não era dele. Era de Márcia Vilas, a CFO da Montenegro Holdings, com quem Keiko mantivera um contato profissional esporádico. Precisamos conversar. É sobre Ricardo. Pode fazer uma chamada quando estiver livre? Seu coração acelerou imediatamente. Algo havia acontecido? Ricardo estava bem? Sem pensar 2 vezes, discou o número de Márcia. Keiko, obrigada por retornar tão rápido. A voz da executiva soava tensa. O que houve? Ricardo está... Ele está fisicamente bem, Márcia interrompeu. A ênfase no fisicamente enviando um arrepio pela espinha de Keiko. Mas estou preocupada. Desde que você partiu, ele mudou. Como assim? Um suspiro pesado do outro lado da linha. Trabalha 20 horas por dia. Não come direito. Cancelou as férias pelo 3º ano consecutivo. Márcia fez uma pausa. Semana passada, desmaiou durante uma reunião. Exaustão, segundo os médicos. Keiko fechou os olhos, sentindo a culpa apertando seu peito. Por que está me dizendo isso, Márcia? Porque ele nunca diria. É orgulhoso demais. Outra pausa. E porque acredito que você seja a única pessoa que pode fazê-lo parar de se autodestruir lentamente. As palavras pesaram como chumbo. Ele me deixou partir. Disse que precisávamos de tempo. E quanto tempo mais vocês precisam? A frustração era evidente na voz de Márcia. Olhe, não sou especialista em relacionamentos, mas sei reconhecer quando 2 pessoas estão fazendo uma escolha estúpida em nome do orgulho ou do que quer que seja. Keiko permaneceu e, em silêncio, as emoções turbilhonando em seu peito. Há mais uma coisa que você deveria saber. Márcia continuou. Ele está planejando vender sua participação na empresa. Quer recomeçar em outro lugar. O quê? Ele não faria isso. A Montenegro é a vida dele. Exatamente meu ponto. Se está disposto a abrir mão disso, Márcia deixou a frase no ar. Só achei que você deveria saber. Após desligar, Keiko permaneceu imóvel, olhando para a cidade sem realmente vê-la. Durante 3 meses, havia se convencido de que fizera a escolha certa. Que sua carreira, seu nome limpo, sua independência recuperada eram o que sempre quisera. E eram. Mas a que custo? Em seu apartamento elegante em Roppongi aquela noite, Keiko abriu a gaveta que mantinha trancada, retirando a única fotografia que permitira se trazer. Ela e Ricardo no jardim do hotel. Na noite do gala, ele a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, enquanto ela ria de algo que ele havia dito. Haviam sido tão felizes por um tempo tão breve. Seu telefone tocou, sobressaltando-a. O nome de sua mãe piscava na tela. Mãe? Aconteceu algo? Não diretamente, respondeu Haru, sua voz estranhamente hesitante. Mas vi algo que achei que você deveria saber. Seu amigo, o Sr. Montenegro, está em Tóquio. O coração de Keiko parou por um segundo. O quê? Como sabe disso? Está nos jornais de negócios. Chegou hoje para finalizar uma negociação com o Mitsubishi Bank. Está hospedado no Península. A menos de 10 minutos de seu apartamento. Keiko! A voz de sua mãe trouxe-a de volta. O que vai fazer? A pergunta pairou no ar como uma promessa e um desafio. O que faria? Continuaria seguindo o plano de tempo e espaço? Ou reconheceria finalmente que algumas distâncias não podem ser medidas em oceanos ou continentes, mas na coragem de admitir que talvez, apenas talvez, havia cometido o maior erro de sua vida? Obrigada por avisar, mãe. Respondeu finalmente. Preciso ir. Desligando o telefone, Keiko encarou a fotografia mais uma vez. Depois, com uma determinação que não sentia há meses, dirigiu-se ao armário. Precisava escolher algo para vestir. E depois precisava de um táxi. Havia um oceano de mal-entendidos entre eles, mas agora, pela primeira vez em muito tempo, estavam na mesma cidade. E Keiko não estava mais disposta a deixar o orgulho
ou o medo impedirem-na de recuperar o que realmente importava. A chuva caía mais forte enquanto ela se arrumava, como se o próprio céu estivesse lavando o caminho para um novo começo. A chuva castigava Tóquio quando o táxi de Keiko parou diante do imponente Hotel Península. Seu reflexo no espelho retrovisor mostrava uma mulher diferente da que havia deixado o Brasil. Mais polida, mais séria, vestida no elegante traje executivo que agora definia seus dias. Mas seus olhos continuavam os mesmos, agora brilhando com uma determinação que há muito não sentia. Chegamos. Senhora, anunciou o motorista. Keiko pagou a corrida e saiu do carro, protegendo-se da chuva sob a marquise dourada do hotel. Seu coração batia como um tambor em seu peito. O que diria ao vê-lo? O que ele diria? Teria sido um erro vir até aqui sem aviso? No luxuoso saguão, dirigiu-se à recepção subitamente consciente de que não havia planejado esta parte. Não podia simplesmente pedir o número do quarto de Ricardo. Posso ajudá-la, senhorita? Fan perguntou o recepcionista em inglês, notando seu traje executivo. Keiko hesitou quando uma voz familiar chamou seu nome. Keiko, é você mesma? Virando-se, encontrou Antônio Mendes, o diretor jurídico da Montenegro Holdings, parecendo igualmente surpreso. Antônio! Que coincidência! Nada de coincidência. Ele sorriu, aproximando-se. Vim com Ricardo para a negociação com o Mitsubishi. Mas você... O que faz aqui? Keiko sentiu o rubor subindo por suas bochechas. Eu... Soube que ele estava em Tóquio e... Compreensão iluminou o rosto do advogado. Entendo. Ele está na cobertura. 18º andar. Antes que pudesse agradecer, Antônio já estava pegando o telefone. Vou avisá-lo que você está aqui. Não. Keiko interrompeu, talvez com mais força que pretendia. Quero dizer, prefiro surpreendê-lo. Antônio observou-a por um momento, então sorriu. Bem, neste caso, retirou um cartão-chave do bolso. Tenho acesso à suíte dele para emergências. Considero isso uma emergência do coração. Com o cartão em mãos e o coração na garganta, Keiko agradeceu e dirigiu-se aos elevadores. A subida até o 18º andar nunca pareceu tão longa. Diante da porta da suíte presidencial, hesitou. E se ele não quisesse vê-la? E se estivesse com alguém? E se... Basta! Repreendeu-se mentalmente. Não fugir mais. Deslizou o cartão e a luz verde piscou. Empurrou a porta lentamente. A suíte era espaçosa e elegante, com vista panorâmica para o skyline de Tóquio. As luzes estavam acesas, mas não havia sinal de Ricardo na sala principal. Uma pasta aberta na mesa de centro indicava que ele estivera trabalhando ali recentemente. Ricardo, chamou sua voz mais trêmula do que gostaria. Silêncio. Talvez tivesse saído para jantar. Talvez devesse esperar ou deixar um bilhete. Foi quando notou a porta do terraço entreaberta. Através do vidro pôde vê-lo. Ricardo estava de costas, apoiado na balaustrada, observando a cidade iluminada sob a chuva. Usava apenas camisa branca e calça social, sem se importar com a garoa que o alcançava. Sua postura revelava exaustão, mas havia algo mais. Uma solidão que era quase tangível. Keiko respirou fundo e abriu a porta, sentindo a chuva fina em seu rosto. O som alertou Ricardo, que se virou. O choque em seu rosto rapidamente deu lugar a uma emoção que Keiko não conseguia nomear. Era dor, alegria, descrença e esperança. Tudo ao mesmo tempo. Keiko? Sua voz soou rouca, como se não a usasse há muito tempo. Olá, Ricardo, respondeu, diminuindo a distância entre eles. A chuva intensificou-se, mas nenhum dos dois fez menção de entrar. Estavam congelados naquele momento, separados por apenas alguns passos e 3 meses de silêncio. O que está fazendo aqui? Ele perguntou finalmente, passando a mão pelos cabelos molhados. Soube que você estava em Tóquio, respondeu, sentindo a água escorrendo por seu rosto, misturando-se com lágrimas que não conseguia mais conter. E percebi que não poderia deixá-lo partir sem... As palavras falharam. Em vez disso, deu mais um passo à frente, eliminando quase toda a distância entre eles. Sem o quê? Ricardo perguntou, seu olhar intenso fixo nela. Sem dizer que cometi o maior erro da minha vida ao deixá-lo. Confessou finalmente, sua voz quase um sussurro sob o som da chuva. Sem dizer que não importa quão bem-sucedida eu seja aqui, algo sempre falta. Sem dizer que eu te amo, Ricardo. Mais do que achei possível amar alguém,
O tempo pareceu congelar. A chuva, a cidade, o mundo, tudo desapareceu, restando apenas eles dois naquele momento de verdade absoluta. Lentamente, Ricardo ergueu a mão, tocando o rosto de Keiko, com uma delicadeza que contrastava com a tempestade que se formava dentro dele. Por 3 meses, começou. Sua voz embargada pela emoção. Acordei todos os dias esperando que a dor diminuísse, que fosse mais fácil não te ter. Seu polegar acariciou a bochecha molhada dela. Mas cada dia era pior que o anterior. Cada sucesso parecia vazio sem você para compartilhá-lo. Keiko fechou os olhos, absorvendo suas palavras, seu toque. Vim a Tóquio para vender minha participação na Montenegro, continuou Ricardo. Para recomeçar. Em algum lugar onde tudo não me lembrasse de você. Ela abriu os olhos, surpresa. Você não faria isso. A empresa é sua vida. Um sorriso triste surgiu nos lábios dele. Era até conhecer você. Até perceber que há coisas muito mais valiosas que qualquer império corporativo. A confissão, tão alinhada com sua própria jornada, quebrou as últimas defesas de Keiko. Em um movimento que surpreendeu a ambos, ela jogou os braços ao redor do pescoço dele, unindo seus lábios em um beijo desesperado, faminto, como se pudessem recuperar todos os momentos perdidos naquele único contato. Ricardo correspondeu com igual intensidade, abraçando-a tão forte que seus corpos pareciam fundir-se sob a chuva que agora caía pesadamente. O beijo aprofundou-se, transformando-se em uma conversa silenciosa, onde pediam perdão, prometiam nunca mais se separar, declaravam o amor que palavras jamais poderiam expressar completamente. Quando finalmente se separaram, ofegantes, permaneceram com as testas unidas, a chuva lavando o passado, o orgulho, os medos. O que fazemos agora? Keiko perguntou, sua voz quase inaudível sob a tempestade. Ricardo sorriu. Um sorriso verdadeiro que iluminou seus olhos pela primeira vez em meses. Agora, meu amor, paramos de fingir que podemos viver um sem o outro. Afastou-se apenas o suficiente para olhar diretamente em seus olhos. Não me importa onde. Tóquio, São Paulo, uma cabana no fim do mundo. Só me importa que seja com você. As palavras, tão simples e ao mesmo tempo tão profundas, foram como um bálsamo para a alma de Keiko. Toda a sua vida havia sido definida por escolhas impossíveis. Segurança ou verdade, carreira ou amor, passado ou futuro. Mas ali, nos braços de Ricardo, sob a chuva de Tóquio, Keiko finalmente compreendeu a lição mais valiosa de todas. Às vezes não é preciso escolher. Às vezes é possível ter tudo. Não porque a vida é fácil, mas porque o amor torna possível o impossível. Juntos, sussurrou contra os lábios dele. Em qualquer lugar, mas juntos. E enquanto a chuva continuava a cair sobre eles, selaram aquela promessa com outro beijo, desta vez sem desespero, apenas com a certeza tranquila de quem finalmente encontrou seu caminho de volta para casa. 1 ano depois. Sol de fim de tarde pintava o céu de São Paulo, com tons de laranja e rosa, enquanto a cobertura no Jardim Ropa fervilhava com a energia de dezenas de convidados. A ocasião, o lançamento oficial da Fundação Tanaka Montenegro, dedicada a oferecer bolsas de estudo e oportunidades para imigrantes talentosos no Brasil. No centro da sala, Keiko conversava animadamente com um grupo de jovens estudantes japoneses, seu português agora fluente, apenas um leve sotaque denunciando sua origem. Usava um elegante vestido verde esmeralda que contrastava perfeitamente com sua pele clara, e no dedo anular, uma aliança de platina brilhava discretamente. Do outro lado do salão, Ricardo a observava com um sorriso que não conseguia e nem tentava esconder. Ao seu lado, Haru Yamamoto degustava uma taça de champanhe. Nunca a vi tão feliz, comentou a mulher mais velha. Nem mesmo antes de tudo acontecer, Ricardo assentiu, sem desviar os olhos de sua esposa. Ainda me pergunto todos os dias como tive tanta sorte. Haru sorriu, tocando levemente seu braço. Não foi sorte, Ricardo. Foi coragem. De ambos, o ano que se seguiu ao reencontro em Tóquio havia sido de transformações. Keiko mantivera seu cargo no Banco Central do Japão por mais 6 meses, enquanto Ricardo reestruturava a Montenegro Holdings para poder administrá-la parcialmente à distância.
Dividiram seu tempo entre os dois países, aprendendo a construir uma vida que acomodasse ambas as culturas, ambas as carreiras, ambos os mundos. Quando finalmente decidiram estabelecer-se definitivamente em São Paulo, Keiko já havia conquistado o respeito do mercado financeiro brasileiro e internacional. Não era mais a esposa do bilionário ou a ex-faxineira, mas Keiko Tanaka, economista brilhante, cujas análises sobre mercados emergentes eram citadas em publicações do Financial Times e do Wall Street Journal. Ricardo, por sua vez, havia descoberto algo que nunca imaginara possível: equilíbrio. Pela primeira vez, a Montenegro não era o centro absoluto de sua vida. Havia espaço para amor, para lazer, para os pequenos momentos que, descobriu, eram os verdadeiramente valiosos. O casamento, realizado 6 meses após o reencontro em Tóquio, fora uma cerimônia íntima no jardim japonês do Parque do Ibirapuera, unindo tradições japonesas e brasileiras, assim como haviam unido suas vidas. Márcia aproximou-se, interrompendo os pensamentos de Ricardo. Os últimos convidados chegaram, e a imprensa está esperando o anúncio oficial. Keiko juntou-se a eles, seus olhos encontrando os de Ricardo com aquela conexão silenciosa que sempre compartilhavam. "Estamos prontos?" perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. "Sempre", respondeu simplesmente. Juntos dirigiram-se ao pequeno palco montado na extremidade do salão. O burburinho diminuiu quando Ricardo tomou o microfone. "Boa noite a todos. Keiko e eu agradecemos profundamente sua presença nesta noite tão especial para nós." Fez uma pausa, olhando para a esposa com admiração. "A Fundação Tanaka Montenegro nasce de uma história que muitos de vocês conhecem. Uma história sobre mundos diferentes que se encontram, sobre barreiras que são superadas, sobre descobrir valor onde outros veem apenas diferenças." Keiko deu um passo à frente, tomando a palavra. "Quando cheguei ao Brasil, era apenas mais uma imigrante, tentando reconstruir sua vida. Descobri que talentos extraordinários muitas vezes permanecem invisíveis por falta de oportunidade." Sua voz, firme e confiante, preenchia o salão. "Nossa fundação nasce do desejo de criar pontes onde existem muros, de iluminar caminhos onde há apenas sombras." Ricardo retomou. "Estamos comprometendo inicialmente 50 milhões de reais para bolsas de estudo, treinamento profissional e incubadora de negócios para imigrantes." Fez sorriu para a plateia, porque acreditamos que às vezes o maior potencial está onde menos se espera, em uma faxineira que fala 4 idiomas, em um refugiado que sonha em ser médico, em todos aqueles que, como Keiko, têm muito a oferecer se apenas receberem uma chance. Aplausos entusiasmados preencheram o ambiente. Flashes disparavam enquanto o casal, lado a lado, representava não apenas uma união romântica, mas uma visão de mundo onde as divisões de classe, origem e circunstância podiam ser superadas. Mais tarde, quando os últimos convidados já haviam partido, Keiko e Ricardo encontravam-se na varanda, observando as luzes da cidade que agora era verdadeiramente o lar de ambos. "No que está pensando?" ele perguntou, abraçando-a por trás, o queixo apoiado em seu ombro. Keiko sorriu, inclinando a cabeça para encostar na dele. "Em como a vida é imprevisível. Em como há 2 anos eu limpava seu escritório nas madrugadas, invisível e aterrorizada." Virou-se nos braços dele, encarando-o. "Em como uma simples ligação em japonês mudou tudo." Ricardo sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela acelerar. "E eu agradeço todos os dias por aquela ligação, por você ter tido a coragem de bater na minha porta, por ter me salvado em mais sentidos do que imagina." Ele a conduziu até o sofá na varanda, sentando-se ao seu lado. A cidade brilhava lá embaixo, mas nada era mais luminoso que o olhar que compartilhavam. "Tenho um presente para você", disse ele, retirando um pequeno envelope do bolso interno do paletó, para celebrar não apenas a fundação, mas nosso aniversário de 6 meses. Keiko pegou o envelope, curiosa. Dentro havia uma chave. "O que é isso?" O sorriso de Ricardo se alargou. "A chave de nossa nova casa em Kyoto, pequena, tradicional, com um jardim de cerejeiras, para passarmos alguns meses do ano, para nunca esquecermos de onde viemos, enquanto construímos para onde vamos." Os olhos de Keiko marejaram. A sensibilidade daquele gesto, entender que, apesar de sua vida no Brasil,
Uma parte dela sempre pertenceria ao Japão também. Era mais uma prova do quanto ele a compreendia profundamente. Você continua me surpreendendo, sussurrou, tocando seu rosto suavemente. Planejo continuar fazendo isso pelos próximos 50 anos. Pelo menos, respondeu ele, capturando sua mão e beijando-a suavemente. Keiko encostou a cabeça no ombro dele, contemplando a cidade, que testemunhara sua improvável história de amor. Lembrou-se da faxineira invisível que havia sido, das noites de medo e solidão, dos momentos de dúvida e desespero. E agora aqui estava ela, amada, reconhecida, finalmente livre para ser inteiramente quem era. Sabia que naquela primeira noite, quando traduzimos a ligação juntos, já sentia algo por você. E confessou, surpreendendo até a si mesma com a revelação. Achei que fosse apenas adrenalina, a tensão do momento. Mas era algo mais. E eu, que sempre me orgulhei de ser um homem de negócios racional, perdi completamente o sono naquela noite, pensando na faxineira misteriosa, que falava japonês e entendia de finanças. Ricardo riu suavemente. Acho que nos reconhecemos de alguma forma. Como se já nos conhecêssemos de outra vida. Ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a perfeição daquele instante. Não era apenas o final feliz de um conto de fadas. Era o começo real de uma vida compartilhada, com seus desafios e alegrias, construída sobre o alicerce de respeito e amor verdadeiros. Sabe o que mais gosto em nós? Keiko perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. O quê? Que nunca tentamos nos mudar. Você nunca tentou me transformar em uma socialite perfeita, e eu nunca tentei diminuir sua ambição. Aprendemos a criar um espaço onde ambos podemos ser exatamente quem somos. Ricardo assentiu, compreendendo profundamente. Talvez seja isso que todos procuramos no fim das contas. Não alguém que nos complete ou nos transforme, mas alguém que nos veja, realmente nos veja, e ainda assim nos ame. Keiko levantou o rosto, encontrando os lábios dele em um beijo suave, cheio de promessas cumpridas e futuras. Quando se separaram, seus olhos brilhavam com uma certeza tranquila. Quem diria que o destino usaria uma vassoura para varrer os preconceitos e uma ligação em japonês para conectar dois mundos tão diferentes? Ela sorriu, acariciando o rosto dele. Ricardo segurou sua mão contra seu rosto, virando-a para beijar sua palma. E quem diria que a mulher mais importante na vida de um bilionário seria uma simples faxineira? Ex-faxineira, corrigiu ela com um sorriso maroto. Ex-faxineira, economista brilhante, esposa amada, ele completou. E a pessoa que me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem escolhemos amar. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo frenético, luzes piscando, vidas entrelaçando-se em uma dança constante de encontros e desencontros. Mas ali, naquela varanda, um casal improvável havia encontrado algo raro e precioso. Um amor que transcendia classes sociais, culturas e expectativas. Um amor que não apagava suas diferenças, mas as celebrava, criando algo mais belo e forte exatamente por causa delas. Eu te amo. Ricardo Montenegro. Keiko sussurrou, os olhos refletindo todas as estrelas do universo. E eu te amo. Keiko Tanaka Montenegro, ele respondeu, selando aquelas palavras com um beijo que carregava o sabor da eternidade. Juntos, haviam reescrito suas histórias, provando que, às vezes, os contos mais improváveis são justamente os mais verdadeiros. E enquanto a noite avançava sobre São Paulo, aquecidos pelo amor que haviam construído, sabiam que sua jornada estava apenas começando, mais rica, mais plena e infinitamente mais bela por ser compartilhada. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya se pasaba el Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo estoy... Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, ¡ay, el que me dijo mascota! Cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí. Sí. Sí, lo Sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado.
Así que aprovecha, No lo mira. puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que queda ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Pa' que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento. Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una zapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat. Necesito vacas. Voy a ir a... Ay, no quiero ir para allá. Ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres chicas se le va a caer el mundo. Oh. Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. There's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora pienso cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy, raising my body, raising. I feel the rush, addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah, pregúntale qué quiere. En una de esas yo la encuentro. So good, so good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. Y no, ¿qué es esto? You got my heartbeat racing my body. ¡Ah! No me lo puedo llevar. Chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar para la casa? I'll be so good. It's so good, it's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? No existe. Ey, espera, me estaba viendo una. Ah, no, pensé que era una hada que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah. This is the best life of my life. Just take my money. Just take my money. Tan rica, de hacerla de romper el anillo, pero no sentí dolor. La hago en la locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco?
so good, I want to cry. Yeah, yeah. This is the best sex of my life. Just take my man. Just take my money. Please just take a mama, Annie. Okay. Es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música. Ay, ay, ay. Pussy so good, I want to cry. Ay, ay. This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry. ¿Y esto? Coliflor. Nah. Chiquillos, vamos a tener la media granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Me puedo llevar a mi casa. ¿Que bailaste Rapanui en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima. Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach, tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Hola. Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... Hola. No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. ¿Qué tiene de rara? Ay, déjame pasar. No tiene una polla.